Fala, irmãos, a paz do Senhor Jesus, a importância do dom do discernimento espiritual, tá? Eu quero citar um exemplo aqui, por exemplo, o dom de cura. Nem todas as pessoas que são usadas por Deus por cura, elas têm o dom de cura, tá? O apóstolo, ele não foi chamado para batizar, ele mesmo disse isso. Ele fez alguns batismos, mas o chamado dele não era fazer batismo. Ou seja, vamos lá, você tem a missão de intercessão de oração, de evangelismo, ou seja, o seu foco vai ser intercessão de oração, o seu foco vai ser evangelizar. O seu foco, só que o que acontece? A pessoa que intercede, né, faz intercessão de oração, ela, em algum momento ela vai ter que orar por cura. A pessoa que evangeliza, ela vai ter que demonstrar o poder de Deus, até porque o evangelho, tá, o que Jesus fazia? Ele demonstrava o poder de Deus. Os apóstolos faziam o quê? Não viemos apenas com palavras, não viemos só com palavras, com sabedoria, né? Nós demonstramos o poder de Deus. Ou seja, todos nós precisamos ter os dons, buscar os dons, mesmo que você não tenha. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo do dom de cura? Porque tem pessoas que elas não têm esse dom, mas elas sendo usadas por Deus, ou elas tendo fé, tá? O que seria ser usado por Deus? De repente, Deus vai lá, fala, ora para, né? Por exemplo, aconteceu comigo. Quer dizer, eu não sei se a pessoa tem um dom de cura, né? Mas, né, eu fui numa igreja, eu tinha comentado com Deus, né, que estava, né, com um problema de saúde realmente, né? E fui convidado numa igreja, tá? E lá aconteceu a cura, tá? Uma missionária foi usada por Deus e houve uma cura, assim, de um problema que eu tinha no coração, sabe? Coração grande. Eu me sentia realmente muito cansado, muito desanimado e não era preguiça. Eu também senti que não era algo espiritual, era coisa da saúde mesmo, sabe? E eu recebi a cura, tá? No mesmo dia ali na hora, sabe? Consegui subir escada tranquilamente, sem cansaço. Não precisei chegar em casa, me jogar na cama, no sofá, tá? Ali aconteceu a cura, ali Deus usou, tá? Uma situação claramente que Deus usou, tá? Não sei se a pessoa tem um dom de cura, tá? Mas tem pessoas que Deus vai usar, mesmo ela não tendo o dom de cura, tá? Agora, tem pessoas que Deus já deu, já disponibilizou o dom de cura. Ou seja, ela não tem que esperar Deus falar, ela não tem que esperar Deus ir lá e tomar ela. Ela tem um dom de cura, então ela vai exercer esse dom, ela vai lá e vai usar, tá? Então você tem exemplos aí de cristãos que eles, né, eles praticam, eles vão nas ruas, vão nos locais e oram por cura, e muitas vezes acontece, outras não, tá? Porque vezes acontece, vezes não, tá? A culpa não é de Deus. Quando Deus ele falou, ide curar os enfermos, ide expulsar os demônios, ide ressuscitar os mortos. Ele deu uma ordem. Então você não pode chegar e acreditar que não era vontade dele quando ele deu uma ordem. Como que ele vai ser contra aquilo que ele ordenou? Ah, mas tem coisa que é exceção. Tá. Existe testemunho que eu já ouvi, né, oraram, né, por cura para um monte de irmãos ali na igreja, um monte de pessoas, muitos foram curados, mas tinha uma que não foi curada de jeito nenhum. Aí o que aconteceu? Aí um irmão ele teve, Deus falou com ele, né, que Deus queria usar as crianças, né, para orar para aquela pessoa. Ou seja, Deus queria curar, mas de outra forma, tá? Ou seja, aí você não tendo o discernimento espiritual, o que acontece? Aí você vai culpar Deus, não era vontade de Deus, né? Ou então é a pessoa que estava com falta de fé. Então, assim, isso depende da nossa sensibilidade, da nossa comunhão com Deus, para a gente estar sensível à voz de Deus, a não ser que Deus ele queira falar audivelmente, né? Queira falar, porque Deus também não precisa, tá? Deus só fala com a gente se a gente estiver sensível. A forma que Deus quer falar com a gente realmente é dessa forma, que a gente esteja sensível, sim, tá? Mas Deus é soberano. Se ele quiser realmente, ele quer, não é que ele não quer, mas se ele quer da forma que a gente, né, está acostumada, né, audível, ele fala. Ele falou com Abraão, tá? Você vê aí, né, sabe, exemplos bíblicos, ou seja, ele fala, tá? Deus não fica, não depende somente da nós, da nossa busca. Ele quiser, ele vai e faz, acontece, tá? Só que a forma de Deus trabalhar, ele usa muito nós, tá? Então, e para usar nós, a gente precisa de comunhão, de busca, santificação, tá? Sensível à voz de Deus, tá? Então, tem esse detalhe, tá? Ó, por exemplo, eu já orei por cura, tá? Já orei, tá? Oro até hoje, né? Oro pela minha cura, né?
vai remover esse caroço aqui nas costas, essa coluna, endireitar, tá? Obviamente, né, a gente vai dizer que você não toma remédio, né, multigripe, né, graças a Deus eu, sabe, melhorei bastante essa questão da gripe, questão de resfriado, mudando meus hábitos, mudando minha alimentação também, tá? Mas, né, é um recurso que você pode usar. Só que a gente não pode usar essa desculpa para sempre apelar para a medicina, né? Por exemplo, né, uma coisa que é comum o pessoal fazer, né, para demonstrar, né, fazer algum tipo de brincadeira cristã, né, sei lá, algum teatro, alguma coisa na igreja, aí pegar, né, um pozinho de uva, nem uva é, né, mas, né, para pronto, para simular uma transformação. Eu acho isso, tá? É um escândalo, para mim é escandalizante, porque a melhor forma de fazer não seria a gente demonstrar de verdade como Jesus fez. Pega a água mesmo e transforma em vinho. Já tentei fazer isso, infelizmente não aconteceu ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Sabe por quê? Jesus falou que aquele que crê nele fará obras ainda maiores. Então qualquer dia desse, tá? Não surpreenda, tá? Eu vou pegar água e você vai ver a água na minha mão se transformar isso em vinho, tá? Você não vai provar, pra tu ver que é vinho mesmo, tá? Porque o que acontece, pessoal? A Bíblia fala, tá, sobre o falsos profeta e falsos Cristo. Esses, a gente sabe que está incluso, tá, em Cristo. Esse pessoal que fala que Jesus não faz nenhum sinal, faz nenhum prodígio, mas ainda consegue enganar pessoas. Só que esses profetas, esses falsos profetas e falsos Cristo que eu estou falando, que a Bíblia está falando também, são muito mais perigosos que esses, porque esse pessoal da nova era, né, esses aí, eles conseguem operar sinais e prodígios, se possível, enganaria até os eleitos, tá? Então, se eles vão conseguir operar sinais e prodígios, nós cristãos não vamos conseguir. Calma aí, tem alguma coisa de errado? Se você olhar para os magos de Faraó, eles conseguiram replicar, imitar alguns sinais que Moisés e Arão operavam. Só que você vê que a serpente, né, de Moisés e Arão, ela derrotou as outras, prevaleceu sobre as outras, tá? Então, nós cristãos, a gente precisa muito da operação de sinais, de prodígios, tá? Tem um outro aí que Deus levantou, tal, cura, paralítico, tal, mas aí você, infelizmente, vê um monte de escândalo. A gente tá cansado disso, tá? Até porque a pressão está aumentando, a perseguição está aumentando, então só vai operar realmente, né, quem tiver sério mesmo. Porque quem quiser ficar, né, só botar, vou botar só o dedinho na água mesmo, não quero me mergulhar, aprofundar, não dá não. Para quem quer se aprofundar mesmo, a gente sabe que a perseguição vai vir. Agora para quem, né, é só paz e amor, né, dificilmente vai vir perseguição. O Brasil é um país de cultura, né, que aceita falar de Jesus, de Maria. Você não pode falar que Jesus se vinga, né? Você não pode falar que Jesus condena, né, que Jesus castiga, né? Aí eles não gostam. Então, nós precisamos buscar esses dons. Eu tenho buscado, tá? O dom de expulsar demônio é um dos dons mais fáceis, né? A gente vê que é uma coisa assim que é um dos dons mais fáceis, apesar, né, que existe relato, né? Sim, de pessoas não conseguirem expulsar os demônios, porque a pessoa, né, pecado, né? Mas tem pessoas que estão em pecado e também expulsam aí, entende? O que expulsa o demônio não é a sua santidade. O que expulsa o demônio é a autoridade do nome de Jesus, você tendo fé, tá? Mas de fato Jesus falou, esse tipo de demônio, essa espécie, essa casta, essa categoria, esses aí, né, jejum e oração. Aí já entra na questão, né, de estudo, né? Eu não fico estudando, sinceramente, eu já estudei bastante sobre essas questões de hierarquia, né, demoníaca, mas não fico perdendo meu tempo com isso, tá? Não recomendo, tá? Não é algo necessário, quer dizer, em parte você não estuda, tá? Porque você vai achar muita coisa aí, tem muita coisa que pode deixar você confuso, tá? Não precisa por esse caminho não, tá? Mas voltando ao foco do assunto. O dom de discernimento espiritual, tá? Você viu que eu fiquei um tempão falando, né, de dons de cura, de prodígios, tá? Mas o dom de discernimento espiritual, ele vai ser bom até mesmo para as pessoas que tiver à sua volta. Será que eu devo, né, acreditar nessa pessoa? Será que eu devo me envolver com essa pessoa? Será que essa pessoa não está se aproximando de mim com uma má intenção?
Será que esse grupo de amizade, esse grupo de amigos, será que, né? Entende? Você consegue ter o discernimento isso com o dom espiritual, o dom de discernimento espiritual. Só que o dom de discernimento espiritual dificilmente você vai ter ele sem você ter, tá, o discernimento da palavra, sem você ler a palavra, tá? Porque a palavra de Deus é o poder. Não tem como separar o poder da palavra, tá? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra. Para você ter o dom, você tem que ter fé. Ninguém vai usar o dom sem fé. Ou seja, tudo começa pela palavra. Então, você precisa se aprofundar na palavra, tá? Ah, mas tem gente que sobe um monte, não é da palavra, né? Pessoal que, né, e recebe o dom. Tem. Mas, você vê que tem um monte de heresia por aí. Tem gente que fala cada coisa que está contrariando até o que a Bíblia diz. Tem pessoas que recebem falsas revelações, falsas visões, porque é uma presa muito fácil no mundo espiritual. Não está firme na rocha. Chega um anjo caído, se transfigura de luz, ou chega um demônio, se transfigura de luz, engana a pessoa facilmente, tá? Então, você vê muito por aí pessoas enganadas, tá? Ou seja, porque não teve base na palavra, tá? Mas o diabo ele também consegue enganar aquelas pessoas que dizem conhecer a palavra, só as escrituras, né? Mas também tem lá os doutores de heresias, doutrinas de heréticas também, nesse tipo de igreja também. E o dom de discernimento espiritual, ele vai ser muito útil também agora, tá? 2023, tá aí, 2030, 2050, sei lá, imagina aí. Porque quando surgir, quando aparecer esse pessoal da nova era, intraterrenos, falsos profetas operando sinais, falsos cristos, seres de outras dimensões, descer seres do céu, não do céu de Deus, né, mas, né, tá, o terceiro céu, né, eles não você acha que vão ficar no terceiro céu? No céu dos céus? Não vão, tá, eles têm nossa luta contra a potestade, principalmente nas regiões celestiais. Opa, não é nas regiões infernais? Não, a Bíblia diz que é nas regiões celestiais. É porque, né, aí é questão de cosmologia bíblica, tá, primeiro céu, segundo, terceiro, tá, tem essa questão aí, tá. Céu dos céus, então, né, óbvio que esses seres celestiais eles não têm acesso, tá, onde estão, né, a harmonia celestial ali com Deus, tá, a não ser quando acontece uma reunião, uma assembleia geral, onde Deus reúne os seres celestiais. Você vê isso lá em Jó, quando o diabo acusa Jó, tá, você vê até em Salmo, tem uma passagem que, né, e a gente precisa do dom de discernimento espiritual para não ser enganado por esses espíritos e também pelos seres humanos, tá? Só que os seres humanos, eles estão junto ali com os espíritos enganadores. Esses seres humanos que estão operando sinais de prodígio não da parte de Deus, tá? Então a gente tem torcendo para saber se está vindo do próprio espírito da pessoa, que pode se enganar, o coração enganoso, ou se está vindo de algum espírito enganador, ou se é uma verdade, aliás, a verdade vem de Deus, né? Se está vindo, se é uma revelação, se é um sinal, se é um prodígio vindo de Deus, tá? Isso é o dom de discernimento. Então ele serve tanto para essas questões espirituais, mas também para a questão do cotidiano do dia a dia. Será que eu devo emprestar meu cartão para fulano? Aliás, isso aí você não precisa muito de dom de discernimento, né? Isso aí a maioria das vezes não, você não deve emprestar, né? Quer dizer, não tem como dizer a maioria das vezes, né? Mas a gente sabe que não é seguro, né? Mas tem coisas que, puxa, será que essa amizade faz bem para mim? Será que essa pessoa tá se aproximando, né? Por exemplo, será que fulano tá pagando lanche para mim com bom interesse? Será que fulano, né, tá me dando carona com bom interesse? Será que, ou seja, isso são coisas que muitas vezes as pessoas vão precisar do dom de discernimento espiritual para saber se realmente a intenção é boa ou não é, tá? Mas muitas dessas atitudes, tá, você consegue, tá? É porque são comportamentos padrões, são padrões de comportamentos, tá? Então você estudando também sobre o comportamento social, os tipos de padrões de comportamento, você já consegue entender a intenção, porque são padrões, tá? Então costumam tomar sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo rastro, por exemplo, um rastro criminal, tá?
Você vê que são muito similares, outros não, tá? Mas óbvio que você tem que ter o dom de discernimento. Você vê quanta história tem de mulheres enganadas, né, por falsos bons partidos, né? Quanta história tem aí, né? O cara era uma maravilha no começo e tal, né? Porque é muito fácil para mulher achar o cara uma maravilha. Tem moto, tem carro, tem dinheiro, sei lá, bem vestido, tem cartão black, sei lá o que, dá presente, jantar, tipo assim, mano, qual mulher que vai pensar? Na verdade pensa, ah, será que não é uma ameaça? Mas ela não quer nem saber. Ela não quer nem saber que é uma ameaça. Ela, entendeu? Ela quer curtir o momento e se for uma ameaça, depois ela chora. Tá? Então, se a pessoa tiver o dom de ser espiritual, ela não vai nem entrar. Ela não vai nem cair na lábia. Se ela não tiver, mas está buscando, Deus vai dar o discernimento. Ou então, se tem alguém orando, o que acontece? Deus vai lá e livra essa pessoa. Tá? Através da oração daquela pessoa, daquelas pessoas. Tá? Então, ela é livrada, tá, de estar com aquela companhia ali. Tá? A gente sabe que, vezes, né, a bênção, né, ela não vem com uma aparência, né, de bênção. Na verdade, a bênção, ela tem aparência de bênção. Só que como a pessoa, se ela está cega espiritualmente, ela não consegue enxergar. Tá? Escama nos olhos. E a maldição, ela se disfarça. Mas a maldição, ela dá para ver que é maldição. Só que, ou seja, você tem que ter o discernimento espiritual. Aí você vai ver que não é aquilo, tá, que você estava achando. E aquilo que você acha que não é, na verdade é. Então, assim, é necessário, tá, o dom do discernimento espiritual. Porque a grande maioria das vezes, né, você vê que as coisas que a gente quer, tá, se elas costumam, você vê que tudo que você está querendo, tudo que está te agradando, costuma surgir oportunidade para você, você tem que começar a estranhar. A não ser que você está no momento que Deus, ele te exaltou, tá, cumprimento de promessa. Mesmo assim, obviamente, né, você precisa sempre estar com dom de discernimento, né, tá vigiando, orando, tá, mas o diabo, ele sabe o que a pessoa quer, tá, o diabo sabe. Então, assim, pessoal, essa foi a mensagem, né, de estudo, né, de reflexão, tá, precisando muito, né, as igrejas precisam muito disso, né, só que hoje a coisa, né, tem que ser, né, a gente sabe, né, cara, o pessoal quer levantar a mão, quer dar glória, quer receber, o pessoal não quer, né, ter aquela coisa, né, de aprender, de estudo, né, aí tem a culto de terça, estuda 7 igrejas de Apocalipse, né, quando não fala heresia, né, mas tá, vamos lá, pouca gente. Escola dominical, pouca gente, né, domingo, quinta, né, pregador famoso, se vir algum cantor famoso, a gente sabe que coisa funciona assim, tá, mas tem muitos canais aí, né, desconhecido, o meu aqui, né, eu devo estar perdendo meu tempo gravando isso aqui. Tô falando com as paredes? Não tô. Tô fazendo isso aqui porque Deus mandou eu abrir o canal. Tem pessoas que aprendem, mas tem vídeo que tem nenhuma visualização. Não tem. Agora não, mas depois vai ter. Tem vídeo que tem mais, tem vídeo que tem menos. O fato é que alguém ouviu, mas só viu um minuto. Não interessa. Aquele 1 minuto ali serviu como edificação ou como testemunho contra aquela pessoa, né? Porque a palavra, ou ela vai te salvar, ou ela vai te condenar, tá? Sim, é Jesus que salva. E quem condena é Jesus. Não, mas é Deus, Jesus, Espírito Santo é um só, tá? Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos. Se Jesus negar a pessoa está condenada, tá? É Jesus que vem pisa os inimigos, que vem se vingar, tá? Jesus executa os juízos de Deus, tá? Então, assim, gente, é a realidade, tá? Então, a palavra está aqui para nos ajudar, mas para quem não quer crer, vai servir como testemunho que aquela pessoa
é digna da justiça de Deus.